Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O ritmo de crescimento da economia brasileira despencou em 2011 e a indústria teve um desempenho insignificante. Nós hoje recebemos Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para falar das causas do desempenho tão pífio da indústria e as projeções e expectativas para 2012. Scaff, obrigada por estar aqui. Agora, é interessante que, não obstante os números, Scaff, o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ele disse o seguinte, que eu achei muito curioso, que a produção industrial brasileira é crescente diante da demanda aquecida no mercado interno, que o que se observa é a substituição de algumas fases de produção em alguns setores e que esse é um processo que acontece em todo o mundo. Como é que o senhor entende essa avaliação do ministro? Boa noite, Maria Lídia. Obrigado pelo convite. É lamentável mesmo ouvir um absurdo desse de um ministro, e principalmente o ministro do Desenvolvimento e da Indústria. O que nós estamos observando é um processo de desindustrialização no país. A indústria ocupou, em 1985, 27% do PIB. Hoje é um pouco menos que 15%. Os dados mostram isso. Hoje, a cada 4 produtos que estão no mercado, um é importado. E tudo isso não é por culpa da indústria, porque da porta para dentro das fábricas, há inovação, tecnologia, mão de obra treinada. O que acontece é que a competitividade do país, do Brasil, é que está em jogo. Nós temos energia a preço caro, então isso prejudica, juros elevados, um câmbio que rouba a nossa competitividade. A nossa moeda está sobrevalorizada. Você imagina só, Maria Lídia, em 2000, no ano 2000, $1 era R$ 1,85 real. $1, 1,85. Hoje, $1 é R$ 1,76. E nesse período, nós tivemos 112% de inflação. Então imagine só, quem está instalado no Brasil, enfrentando a inflação em real, os seus custos subindo em real, e o dólar hoje é mais barato do que era há 12 anos atrás. A conta não fecha. Então, isso que o ministro do Desenvolvimento deveria estar preocupado, uma saída para os setores produtivos do Brasil e para o emprego, porque nós estamos exportando emprego na medida que nós aumentamos as importações, do que achar que nós não temos problema. Né? Essa questão do emprego, a associação que representa as empresas que trabalham com o comércio exterior, dizem que os números da Fiesp, de que nós perdemos 915 mil empregos, são números que não correspondem à realidade, porque em 2011 não houve retração de mercado. Como é que você vê essa avaliação? Bom, primeiro, numa entidade que representa o comércio exterior, representam importadores, é diferente. Então, é lógico que o interesse é importar. O interesse de uma entidade que representa importadores é gerar empregos em outros países e não no Brasil. O desempenho da indústria no ano de 2011, a indústria de manufatura, onde está o bom emprego, onde está o bom salário, onde tem tecnologia, onde desenvolve regiões, foi de 0,1, praticamente não houve crescimento. O PIB do Brasil ano passado cresceu 2,7%. Por quê? Porque a indústria não teve um bom desempenho. Mas se a indústria não cresce, o PIB não cresce. Que vocês jogam para a questão da importação, quando a própria indústria, principalmente a paulista, é uma grande importadora de insumos industriais e de maquinário, e que isso tudo vai para o percentual da importação. Mas que bens de consumo, que é aquilo que pode incomodar a indústria da produção nacional, é muito menor do que o que a própria indústria importa. Está havendo aí uma manipulação de números? Não existe manipulação nenhuma. A importação, o ano passado, nós tivemos um déficit na balança comercial de manufaturas do país de 93 bilhões de dólares. Esses são dados oficiais. Ou seja, o Brasil comprou 93 bilhões de dólares mais do que vendeu de manufaturas. A balança comercial geral foi superavitária, mas se nós separarmos só as manufaturas, só os produtos industrializados, nós importamos 93 bilhões de dólares a mais do que exportamos. Isso significa exportação de empregos em grande quantidade. E além da grande importação, nós temos um câmbio, o governo reconhece. A presidenta no exterior falava da guerra cambial. Ora, se há um reconhecimento que o nosso câmbio é errado, que rouba a competitividade do Brasil, que os setores produtivos estão com uma moeda sobrevalorizada, que a conta não fecha,
Quer dizer, como 10 anos... O que o anos... governo pode efetivamente fazer, considerando esses números também tão desfavoráveis para a política econômica da ministra Dilma no primeiro ano de governo dela? O que vocês esperam do governo federal para conter essa desindustrialização? Bom, em primeiro lugar, é começar a fazer alguma coisa, porque não foi feito nada o ano passado. Né? O que acontece é que a indústria, o Brasil precisa ter competitividade. Hoje está mais barato você produzir na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina ou no Paraguai do que no Brasil. E o que pode fazer o governo? Tem que buscar recuperar a competitividade. Exemplo, custo de energia. Nós temos a matriz energética brasileira, 80% são hidrelétricas, que é a forma mais barata de produzir energia. No entanto, nós temos o terceiro preço mais caro na conta de luz de todos os brasileiros, das indústrias, dos hospitais e de todas as residências. Isso tem uma oportunidade agora. O governo tem que chamar os leilões, o vencimento das concessões e fazer com que os preços despenquem. Não está fazendo. O governo não poderia ter aumentado os juros no ano passado. Agora está baixando. Mas quando baixa, leva 6 meses para vir um efeito. Tem que baixar os juros. O governo tem que acertar a questão cambial ou fazer coisas que compensem essa questão, essa defasagem, esse dólar barato que rouba a nossa competitividade. Enfim, tem muitas coisas concretas na defesa comercial, sem falar da guerra dos portos, que é um absurdo que o Brasil importa e dá incentivos fiscais. E o governo permitiu durante o ano passado inteiro e até hoje tem a chamada guerra dos portos. Isso é um assunto para uma outra vez, Carlos. Para outra vez. Muito obrigada. Agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. E eu volto com você, Gabriel.